glorificada em corpo e alma. Ela é a imagem das primícias da Igreja, que terá seu cumprimento futuro da mesma forma na terra. Ela brilha como sinal de segura esperança e de consolação para o povo de Deus a caminho enquanto vier o dia do Senhor. O Papa também na quinta-feira rezou a oração do Ângelus, por ocasião da Assunção de Nossa Senhora ao céu em Castel Gandolfo. Antes de rezar a oração mariana do Ângelus, o Papa fez um apelo pelas populações do Egito. Desejo assegurar as minhas preces a todas as vítimas e os seus familiares, aos feridos e aos que sofrem. Rezemos juntos pela paz, o diálogo e a reconciliação naquela querida terra e no mundo inteiro. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. O Papa também enviou uma bênção, apostólica, para os fiéis, comunidades e paróquias que participaram no Brasil da Semana Nacional da Família. A semana teve início no último domingo e se encerrou ontem, sábado, 17 de agosto, e teve como tema Transmissão e Educação da Fé Cristã na Família. O evento foi promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. Na mensagem, o Santo Padre, ele diz o seguinte: guardando vivas no coração as alegrias que me foram proporcionadas durante a recente visita ao Brasil, me sinto feliz em saudá-las por ocasião da Semana Nacional da Família, cujo tema é a transmissão e a educação da fé cristã na família, encorajando os pais nessa nobre e exigente missão que possuem de ser os primeiros colaboradores de Deus na orientação fundamental da existência e a segurança de um bom futuro. Para isso é importante que os pais cultivem as práticas comuns de fé na família que acompanhem o amadurecimento de fé dos filhos. Estamos ouvindo os aplausos e vendo o Santo Padre que neste momento está saudando os fiéis presentes na Praça São Pedro. Estamos vendo crianças, bandeiras com as cores do Vaticano, a Praça São Pedro toda colorida e repleta de fiéis. Ouçamos agora então o Santo Padre. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs. Buongiorno. Bom dia. Na liturgia de hoje, ouvimos essas palavras da carta aos Hebreus. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. É uma expressão que devemos sublinhar, especialmente neste ano da fé. Nós também, ao longo deste ano, mantemos os olhos fixos em Jesus, porque a fé, que é o nosso sim, a relação filial com Deus, vem dele, vem de Jesus. Ele é o único mediador desta relação entre nós e nosso Pai que está nos céus. Jesus é o Filho e nele somos filhos. Mas a palavra de Deus deste domingo também contém uma palavra de Jesus que nos coloca em crise e que precisa ser explicada. Caso contrário, pode levar a mal-entendidos. Jesus diz aos seus discípulos: vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. O que significa isso? Significa que a fé não é algo decorativo, ornamental.
Viver a fé não é decorar a vida com um pouco de religião, como se fosse um bolo que a gente coloca o glacê por cima. Não é isso. A fé significa escolher Deus como critério base da vida. E Deus não é vazio. Deus não é neutro. Deus é sempre positivo. Deus é amor. É amor positivo. Depois que Jesus veio ao mundo, não podemos mais agir como se Deus não o conhecêssemos, como se ele fosse uma coisa abstrata, vazia, puramente nominal. Deus tem um rosto concreto. Deus tem um nome. Deus é misericórdia, é fidelidade, é vida que se doa. E por isso Jesus disse, por isso que eu vim trazer divisão. Não que Jesus queira dividir as pessoas umas das outras. Pelo contrário, Jesus é a nossa paz. Jesus é reconciliação. Mas esta paz não é a paz do sepulcro. Não é neutralidade. Jesus não traz neutralidade. Esta paz não é um compromisso a todo custo. Seguir Jesus significa renunciar ao mal, ao egoísmo e escolher o bem, a verdade, a justiça, mesmo quando isso exige sacrifício e renúncia dos próprios interesses. E isto sim divide, nós sabemos. Divide até mesmo os vínculos mais estreitos. Mas atenção, não é Jesus quem divide. Ele põe o critério, viver para si mesmos, ou viver para Deus e para os outros. Ser servido ou servir. Obedecer a si mesmo ou obedecer a Deus. É neste sentido que Jesus é sinal de contradição. Esta palavra do Evangelho não autoriza o uso da força para difundir a fé. É exatamente o contrário. A verdadeira força do cristão é a força da verdade, do amor, e que leva a renunciar a toda violência. Fé e violência são incompatíveis. Fé e violência são incompatíveis. Ao invés, fé e fortaleza e força caminham juntos. O cristão não é violento, é forte. E ele vence com a força da mansidão, com a força do amor. Queridos amigos, mesmo entre os parentes de Jesus, havia alguns que não partilharam o seu modo de viver e pregar. Nos diz o Evangelho. Mas sua mãe sempre o seguiu fielmente, mantendo fixos os olhos de seu coração em Jesus, o Filho do Altíssimo, e em seu mistério. E no final, graças à fé de Maria, os familiares de Jesus tornaram-se parte da primeira comunidade cristã. Peçamos a Maria que nos ajude também a manter os olhos bem fixos em Jesus e a segui-lo sempre, mesmo quando custa. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis Santa Dei Genitis. ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut fiangelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Estamos vendo aí uma bandeira do Brasil. Brasileiros também presentes ali na Praça São Pedro para ouvindo então o Santo Padre. Recordatevi Recordem questo. isso. Seguire Gesù Seguir Jesus non è neutro. não é neutro. Seguire Gesù Seguir significa Jesus coinvolgersi. significa Perché la envolver-se. fede non è una cosa decorativa. Porque a fé è não é forza algo dell'anima. decorativo, é força da alma. As pessoas aplaudem o Papa. Confirmando as Cari suas palavras. fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, vi saluto tutti con affetto. saúdo todos vocês com Romani e afeto. pellegrini, Romanos e le peregrinos, le famílias, famiglie, i gruppi parrocchiali, i giovani. grupos paroquiais e jovens. Voglio chiedere una preghiera Quero pedir a vocês per uma le oração vittime dell'affondamento del pelas traghetto vítimas nelle Filippine, do acidente nas Filipinas. anche per la famiglia, tanto dolore. Também muita dor para essas famílias. As vítimas do acidente entre uma balsa e um navio cargueiro. Continuiamo anche a pregare per la pace in Egitto. Continuamos também a pregar Tutti pela insieme, paz no Egito. Maria, Regina Todos della Pace, juntos. prega per noi. Tutti. Digamos, Maria, Rainha da Regina della Paz, Pace, reza por prega nós. per noi. Saluto il gruppo folcloristico polacco Saúdo proveniente o da grupo Edmonton, Canadá. folclórico polonês proveniente de Edmonton, no Canadá. Un saluto speciale Uma saudação especial rivolgo ai giovani di Brembilla. aos jovens de vedo, Brembilla. vi vedo bene. Eu vejo vocês muito bem, Presso Bergamo. perto de Bérgamo. E benedico la fiaccola che E porteranno abençoo ai a piedi tocha da Roma que levarão fino al a loro pé paese. de Roma à sua E cidade. saluto anche i giovani Saúdo di Altamura. também os jovens de Altamura. A tutti auguro Desejo a todos buona domenica. Desejo a todos um bom un domingo buon pranzo. e um bom almoço. Arrivederci. Até logo. E o Papa saúda então os fiéis presentes na Praça São Pedro, concluindo o Ângelus deste domingo, 18 de agosto. A praça está repleta de fiéis, toda colorida, com bandeiras. Estamos ouvindo agora os sinos provenientes da Basílica de São Pedro e vendo os fiéis que estão já deixando a praça e se despedindo do Papa.